E aí, tudo bem com você? Aqui é o Anderson Lian e no vídeo de hoje eu resolvi trazer um formato diferente, né? Que eu gravei então na vertical. E se você está me vendo no YouTube, no cantinho da tela aí tem um quadradinho, é só você clicar que ele vai expandir essa tela para você ver de forma vertical aí no celular. Uma vez que a maioria das pessoas que me acompanham pelo celular. Então eu resolvi trazer essa proposta nova e quero que você me dê um feedback aí nos comentários se você curtiu esse tipo de formato. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que é bastante curioso, né? Te fazendo de cara uma pergunta: qual o preço da mudança, né? Eu quero falar aqui de algo bastante intrigante até, que é quando a gente decide que vai ajudar alguém. Uma vez que a gente vê um monte de gente que precisa, ou que a gente acredita que precisa, mas a pessoa talvez não vê dessa forma. E eu vou falar um pouco ao decorrer do vídeo sobre os porquês e como que essas coisas acabam acontecendo. Por exemplo, quando nós pensamos em ajudar uma pessoa, entregando algo de graça para essa pessoa. Seja aquele morador de rua que você está ajudando, seja você que tem uma expertise em algum determinado assunto e você acha que pode ajudar uma pessoa, oferecendo um trabalho, enfim, você está entregando valor de forma gratuita para uma pessoa. E geralmente não funciona. Por que que não funciona? Vamos pegar aí como exemplo um morador de rua, né? Muitas vezes, se a gente for ajudar um morador de rua, você pode ali saciar a fome dele naquele momento. Mas nada vai mudar na vida dele, nenhuma transformação vai ser gerada na vida dele. E no fim, quando a gente se dispõe a ajudar alguém, a gente acaba tendo uma visão um pouquinho mais, no que eu chamo aqui no processo de coach, de segunda camada. É algo mais profundo. Então você, na verdade, gostaria que aquela pessoa mudasse aquela condição que para você é extremamente ruim, né? Você se sente mal vendo aquilo, tem compaixão, mas pode também ser dó. Isso é um assunto para um outro vídeo. Mas de alguma forma você se posiciona em ajudar, mas no fim não resolve nada, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: se você tiver que ajudar alguém, aquele que realmente está ali passando uma necessidade, como fome, por exemplo, você entrega o prato de comida e em seguida um livro. Porque é através do conhecimento que as pessoas vão se transformar, né? Vão mudar, vão, ou pelo menos despertar dentro de si alguma necessidade de mudança, de expansão de consciência para a realidade que ela se encontra. Até porque o ser humano ele se adapta muito fácil. E isso talvez seja o que explica pessoas vivendo em situações como essa. Mas o fato é que tem que haver uma troca, né? E se não houver essa troca, você pode aprisionar ainda mais elas, porque, por exemplo, o morador de rua se acostuma a viver ali das doações que ele recebe, né? E isso, se a gente parar para pensar, explica um monte de outras situações que a gente vai vendo por aí, pessoas em condições que a gente acredita que deveria ser diferente, mas elas se habituaram e aí recebem ajuda e vão se acostumando e vão vivendo naquela forma. E para não ficar aqui só na minha falácia, eu vou contar uma história que eu vivenciei de ter uma oportunidade sem a moeda de troca, vamos dizer assim, e mesmo assim eu não consegui atingir o objetivo. Quando eu era garoto, eu era estudante de música e eu não tinha muitos recursos financeiros para estudar, mas eu tinha uma boa cara de pau. Então um dia eu fui numa escola e eu fui fazer uma aula gratuita para conhecer a escola e tal. E quando o professor apresentou o valor, eu resolvi oferecer algum tipo de serviço em troca daquelas aulas. E coincidiu que o professor era um dos sócios da escola e eles iam reformar a escola. Então ele me ofereceu que eu pintasse a escola e assim pudesse pagar aquelas aulas, né? E aí eu fiquei extremamente eufórico, né?
Imagina, né? Eu queria tanto aquilo e de repente eu tinha uma oportunidade de não necessariamente pagar por aquilo, ainda que eu fosse pagar de uma outra forma, né? E o fato é que eu fui lá, comecei as aulas, comecei a pintura, e aí você está extremamente animado e tal, e aí chegou um ponto aonde eu acabei nem pintando a escola e nem concluindo os meus estudos. E por que que isso acontece, né? Então, primeira coisa que a gente precisa observar aqui é a euforia do novo, né? A gente tem essa inclinação para o novo. O novo nos desperta, nos atrai demais. Então, quando você está diante de algo novo, principalmente algo que você gostaria, como no meu caso, né? Poxa, eu vou aprender a tocar de verdade numa escola. E aí você fica eufórico, né? E você fica cheio de força de vontade. Então, ao mesmo tempo que de repente não fazia parte dos meus planos, né? Porque eu acho que eu fui lá e sugeri. Muitas vezes a gente faz isso com oportunidades. A gente vai lá e se dispõe a fazer algo que na verdade a gente nem parou para pensar o quanto aquilo poderia ser custoso, embora não tivesse grana em jogo. E foi isso que aconteceu. Então eu fui na maior força de vontade, muito eufórico, estudando e pintando. Mas o fato é que o caminho é cheio de desafios, né? Então, aos poucos, eu fui descobrindo ali, talvez, que pintar não fosse tão simples assim. E de alguma forma você vai até equilibrando, né, aquele custo de pintar e de estudar, né? E olha que muito louco isso, né? Mas o fato é que é uma mudança que está sendo gerada. E a mudança pode ser ao mesmo tempo muito tentadora, mas ao mesmo tempo mudar dói, mudar dá trabalho. Então aquela mudança de aprender a tocar guitarra em troca do trabalho foi, é, é, foi sendo doloroso, foi sendo desafiador, né? E um outro fato importante também é que a gente não planeja muitas coisas. Então a gente faz uma oferta, a gente nem pensa nos prós e contras, não tem, enfim, um planejamento. E quando eu começo a estudar guitarra, o fato é que também, de repente, eu não tenho nenhum plano muito claro, nem as reais razões pelo que eu estou fazendo aquilo, aonde eu realmente quero chegar com aquilo. E aqui, na verdade, tem até motivos plausíveis para isso, né? Falta de clareza, falta de planejamento. São poucas as pessoas que têm uma grande clareza de para onde está indo, quais são os reais motivos, por que está fazendo aquilo, aonde quer realmente estar com aquilo, que conseguem enxergar, visualizar na sua mente aquele lugar onde elas vão estar quando aquilo que elas estão buscando esteja concretizado, né? E isso sim, são motivos plausíveis e são essas coisas que eu trabalho aqui nos meus processos de coach, né? Então, se você tem, né, um projeto, um plano, algo que você quer realizar e você se identificou com essa falta de planejamento e de clareza, principalmente com os reais motivos pelos quais você está fazendo aquilo, né? Eu te convido para uma sessão que eu costumo fazer, onde dá todo esse panorama do processo. Você não paga nada por isso, você precisa investir apenas 2 horas para estar comigo numa sessão. E eu vou te dar ali esse panorama que faltou para mim naquela ocasião, né? O porquê que eu quero fazer isso. Como eu vou estar, o que que eu vou realizar, como eu vou me sentir com tudo aquilo, né? E aí partir por quais são os desafios, o que que eu não sei que eu preciso aprender, o que que eu preciso melhorar, quais são as metas, né? Como eu vou estar ao longo do percurso, o que que eu preciso começar a fazer agora, que agora seja todos os dias até eu concluir isso, né? Então me faltou aquilo e isso eu entrego nessa sessão. Só que como a gente está falando aqui de moeda de troca, essa sessão é uma sessão que realmente te dá um panorama muito claro do porquê, do para onde e do como fazer o que você precisa fazer. Só que são pouquíssimas pessoas que são exceção para tudo isso que eu estou falando aqui. Então, normalmente, se é uma pessoa muito empenhada, que consegue realmente sair de uma sessão como essa com clareza,
essa única sessão é suficiente para ela conseguir bater aquele objetivo que ela trouxe em pauta, que ela tem aí na mente, que seria o caso lá, né? Se eu tivesse passado por um processo desse antes de ir buscar uma oportunidade de fazer aulas sem precisar desembolsar grana, propriamente dito. Então, se for uma pessoa muito executora, muito determinada, que tem uma visão muito clara, que conseguiu ter clareza com tudo aquilo e consegue aprender aquilo que ela não tem ainda muito bem desenvolvido sozinha, ela consegue, mas isso é uma exceção, não é a regra. A regra é que nós não. O que foi o que aconteceu comigo. Ao longo do caminho, os desafios vão começar a surgir, a mudança vai começar a doer e a gente vai acabar se perdendo pelo caminho, né? Então, isso nos leva a entender que precisa ter um fator que vai motivar e que tem até essa conotação de moeda de troca, né? É uma espécie de motivador também, mas é muito mais que isso. É um compromisso, né? Quando a gente fala de grana, grana é algo que já custou, é algo que você já trabalhou para fazer e agora, se você não conclui aquilo, você vai desenvolver um sentimento de estar perdendo alguma coisa, né? Então, se você desistir, vai vir esse sentimento pesado de perda, né? E nós temos essa tendência de dar muito mais importância para aquilo que a gente está perdendo do que aquilo que a gente está ganhando. Um exemplo disso é quando a gente está falando do ganho, né? Tem um experimento científico que é o experimento do marshmallow. Você pode procurar aí depois, aonde colocam-se algumas crianças, né, uma por vez dentro de uma sala e lá tem alguns marshmallows e o pesquisador diz que se ela esperar por um determinado tempo, ela vai poder não só comer aqueles marshmallows, mas o dobro do que estava ali, né? E são poucas as crianças que conseguiam ficar ali naquela sala por muito tempo sem comer. Tem, se eu não me engano, deve ter um experimento também com um brinquedo, né? Que tem um brinquedo mais legal, mas ela teria que esperar para poder usufruir daquele ganho. Então, essa relação com o ganho, né? Às vezes eu preciso esperar, às vezes o ganho está um pouco mais lá na frente. E às vezes eu troco esse ganho maior por um ganho mais imediato. Tem uma outra conotação também, né, dessa relação de esperar e tal. Mas o fato é que eu não me importo tanto em estar perdendo, porque eu estou ganhando. Mesmo que menos, eu estou ganhando. Então aqui não há um sentimento de perda. Eu estou ganhando menos, mas estou ganhando, né? Já o sentimento de perda, quando você realmente está perdendo, ele é muito mais conflitante dentro da gente. Tem uma parábola bíblica que um senhor contrata um homem para trabalhar na terra e oferece, vamos dizer que R$ 100. E aí, no meio do dia, ele contrata um outro homem para pagar os mesmos R$ 100. E já à tarde, ele contrata um terceiro homem para ganhar os mesmos R$ 100. E na hora de pagar esses homens, o homem que começou a trabalhar de manhã questionou o porquê ele estava recebendo o mesmo valor que aqueles homens que começaram a trabalhar depois dele. Olha que loucura, né? Ele se dispôs, aceitou aquele trabalho por aquele valor, e depois, naturalmente, é aí que eu quis chegar, surge esse sentimento de perda, a hora que ele está vendo que a pessoa que foi contratada à tarde, trabalhou muito menos que ele, está ganhando a mesma coisa que ele. E quanto injusto isso é? Não é injusto, porque ele concordou e aceitou. E muita gente faz isso nos trabalhos, né? Aceitam ali, na hora da contratação, várias condições e depois começa a questionar ao longo do caminho, né? Isso é assunto para outro momento, mas que é um fato, ele é verdadeiríssimo, né? Então, observa que como o sentimento de perda é forte, então eu aceito uma coisa e de repente eu vejo uma pessoa que de repente está se beneficiando mais do que eu, o sentimento de perda na hora aflora dentro de mim e eu e aquele peso é muito maior do que quando eu
tive um ganho, mesmo que menor, mais imediato, e poderia ter um ganho maior se eu esperasse, mas isso não traz para mim essa relação de perda, entende? Deu para sacar aí como que funciona? O sentimento de perda ele é muito grande, né? Agora, como isso costuma acabar? Quando você está entregando algo sem essa moeda de troca, né? Em resumo, como eu já disse, a empolgação no começo é tamanha, né? E isso traz uma força de vontade muito grande. Existe um estudo, eu não vou comentar aqui muito, que ele é um pouco, que ele é bastante interessante, assim, vale pesquisar sobre isso, que a força de vontade é como se fosse uma energia é, que tivesse uma quantidade limitada, né? Então a gente começa a fazer uma coisa com a força de vontade, mas a gente não pode contar com ela porque percebe que no meu caso da escola, aos poucos aquela euforia vai passando e a força de vontade já não sustenta mais eu querer continuar, eu ir avançando naquela oportunidade que eu realmente estava tendo ali, né? E isso começa a acontecer justamente quando as dificuldades começam a surgir, né? É, os desafios não começam um pouco mais fácil, depois vão ficando um pouco mais difícil, e aí vai acontecendo aquele processo de mudança, e como eu disse, dá trabalho, dói, né? E o lance do planejamento, como eu já falei anteriormente, né? A oportunidade, ela também tem um preço. No meu caso, era pintar a escola, né? E talvez eu não tenha levado isso em consideração, não tenha tido tanta clareza, né? E nem certeza do quanto eu realmente queria, estava disposto a fazer aquela troca, né? Enfim, o resultado é que nós vamos nos perdendo aí no meio do caminho. E isso é o que geralmente deixa projetos sem concluir, é o que faz a gente não alcançar muitos objetivos. É toda essa falta de clareza, essa falta de ter realmente uma moeda de troca. Então, eu como coach já atendi algumas pessoas de forma gratuita e eu percebo exatamente isso que eu descrevi ao longo desse vídeo. A euforia diante dos desafios, ela vai se perdendo, né? A conclusão de tudo isso é que se em algum momento desse processo, que foi exatamente o que aconteceu comigo, quando você considera aceitar abrir mão do seu objetivo, né? Quando não tem a moeda de troca do dinheiro, por exemplo, que tem aquela sensação de perda, que o dinheiro você já trabalhou por ele, enfim, tem todo aquele contexto. Quando você está disposto a abrir mão da sua meta, do seu objetivo, que no meu caso era aprender música, quando eu me senti pronto para abandonar aquilo, abandonar a pintura era simples, não era difícil, porque eu nem queria fazer a pintura, né? Mas os desafios da pintura, os desafios do estudo da música sem muita clareza, sem muito objetivo, me fez chegar a um momento onde eu realmente abrisse mão, entendesse que tudo bem, né? Não vou perder nada com isso. Já tive aqui uma certa experiência e tal, e aí nesse momento eu estou pronto para abandonar a oportunidade, que era realmente uma grande oportunidade. E assim, se você parar para refletir sobre tudo que eu falei até aqui, provavelmente você passou por oportunidades como essa, né? E a grande sacada aqui é que você precisa aprender a canalizar essa energia do sentimento de perda para alcançar o seu objetivo. Isso acontece às vezes de forma inconsciente com a grana, mas é legal a gente agora, né, depois de tudo isso que eu falei, ter essa consciência. Eu preciso canalizar essa energia do sentimento de perda, que ela é muito, mas muito maior do que em relação ao sentimento de ganhar, né? Então, o dinheiro trazia isso de forma inconsciente para você, agora você tem a consciência disso. E você pode agora usar isso em outros aspectos, né? No meu caso da pintura, poxa, eu já investi dias e dias aqui do meu tempo, da minha energia, do meu esforço fazendo essa pintura. Eu já estou no meio do trabalho, né? Isso me custou. Eu vou perder com isso. E aí eu canalizo essa energia
lá para as minhas aulas e vou seguindo no objetivo. Ao longo que, de repente, a pintura acabasse e as aulas ainda continuariam, provavelmente. Então a gente precisa ter esse olhar, essa compreensão de tudo que eu falei até agora, para que a gente não perca as oportunidades. E para que a gente avalie melhor quando a gente for entrar em algo, ainda que aquilo pareça ser muito legal, de forma gratuita. Geralmente o ganho não é tão perceptível assim, e a gente vai acabar perdendo essa energia. E se a gente tiver pondo grana, a gente decide naquele momento que aquele custo que a gente já teve para gerar aquele recurso financeiro está em jogo. E o sentimento de perda disso é muito grande. E aí eu canalizo e consigo alcançar o meu objetivo. Bacana? Bom, eu espero realmente que essa mensagem tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, agora é a sua vez de fazer essa corrente do bem, continuar alcançando outras pessoas. Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve aí, deixa o seu joinha, porque isso é muito importante e me motiva demais. E compartilha isso com seus amigos, coloca lá nos grupos que você participa do WhatsApp, do Telegram, do Facebook. Isso vai ajudar demais eu levar esse trabalho para o maior número de pessoas possível, tá bom? Um grande abraço, espero ter te ajudado. Muito obrigado por ter me assistido e a gente se vê por aí.